Você provavelmente acredita que o seu maior problema é falta de disciplina, que você deveria ser mais focado, mais motivado, mais determinado. Talvez você já tenha dito para si mesmo muitas vezes: eu preciso parar de procrastinar. Eu preciso ter mais força de vontade. Eu preciso ser mais produtivo. Mas existe algo importante que poucas pessoas percebem. Na maioria das vezes, o problema não é disciplina. O problema é o funcionamento natural do seu cérebro. Existe um mecanismo silencioso dentro da sua mente que está constantemente tentando te proteger, mesmo que essa proteção esteja sabotando sua vida. Pense em algo que você deveria estar fazendo agora, uma tarefa importante, algo que pode melhorar sua vida, talvez estudar, talvez trabalhar em um projeto, talvez começar algo que você vem adiando há muito tempo. Agora, observe o que acontece dentro de você quando pensa nisso. Existe uma pequena resistência, uma sensação difícil de explicar, uma vontade de fazer qualquer outra coisa primeiro. Você pega o celular, abre uma rede social, decide organizar algo sem importância, ou simplesmente diz para si mesmo: depois eu começo. E curiosamente, naquele momento você sente um pequeno alívio, mas alguns minutos depois vem outra sensação: a culpa, a frustração. A sensação de que você está parado enquanto o tempo passa. Esse ciclo é extremamente comum. Milhões de pessoas vivem exatamente esse mesmo padrão todos os dias. Mas, por que isso acontece? Porque o cérebro resiste justamente às coisas que poderiam melhorar nossa vida. A resposta começa com uma verdade simples, mas profunda. O cérebro humano não foi projetado para buscar sucesso. Ele foi projetado para evitar dor. Durante milhares de anos, sobreviver significava identificar perigos rapidamente. Um barulho estranho na floresta, um animal escondido, uma situação desconhecida. Qualquer erro poderia significar ameaça real. Por isso, o cérebro desenvolveu sistemas extremamente sensíveis ao perigo. Um dos mais importantes é uma pequena estrutura chamada amígdala. A amígdala funciona como um sistema de alarme. Ela está constantemente analisando tudo ao seu redor, sempre fazendo a mesma pergunta: isso é seguro ou é perigoso? Quando algo parece ameaçador, a amígdala dispara um alerta. Esse alerta ativa respostas automáticas no corpo. O coração acelera, a atenção aumenta. Os músculos se preparam para agir. Tudo isso acontece antes mesmo de você pensar conscientemente. Esse sistema foi essencial para a sobrevivência humana. O problema é que o mundo mudou. Hoje, a maioria das ameaças não é física. Elas são emocionais. Medo de fracassar, medo de errar, medo de julgamento, medo de não ser bom o suficiente. Para o cérebro, essas ameaças emocionais podem parecer tão perigosas quanto ameaças físicas, e quando isso acontece, o cérebro tenta evitar a situação. Agora pense novamente naquela tarefa importante que você vem adiando, talvez escrever algo, começar um projeto, tomar uma decisão difícil ou até iniciar uma mudança na sua vida. Essas situações muitas vezes carregam algo em comum, elas envolvem incerteza. E o cérebro humano não gosta de incerteza, porque incerteza pode significar risco, e risco pode significar dor. Então, o cérebro faz algo curioso. Ele tenta te afastar da situação. Às vezes de forma sutil, criando distrações, criando dúvidas, criando pensamentos como: talvez eu devesse esperar mais um pouco, talvez eu não esteja pronto ainda, talvez não seja o momento certo. Esses pensamentos parecem racionais, mas muitas vezes são apenas estratégias inconscientes para evitar desconforto. E quando você cede a esse impulso e adia a tarefa, algo interessante acontece no cérebro. Você sente alívio. Esse alívio acontece porque o cérebro libera pequenas quantidades de dopamina, uma substância associada à sensação de recompensa. É como se o cérebro dissesse: boa escolha, você evitou algo potencialmente desconfortável.
Mas esse alívio é temporário, porque a tarefa continua existindo, esperando. E quanto mais você adia, maior ela parece, mais pesada, mais assustadora. Com o tempo, algo pequeno pode se transformar em algo que parece enorme, e isso cria um ciclo. Um ciclo silencioso que prende muitas pessoas por anos. O cérebro evita dor. Você adia, você sente alívio, mas depois vem frustração. E o ciclo recomeça. Mas esse comportamento não significa que você é preguiçoso. Não significa que você é fraco. Não significa que você não tem disciplina. Significa apenas que seu cérebro está tentando fazer aquilo que ele foi programado para fazer. Proteger você, mesmo que essa proteção esteja te mantendo parado. Mas aqui surge uma pergunta ainda mais interessante. Se o cérebro prefere evitar dor, como algumas pessoas conseguem fazer coisas difíceis todos os dias? Como algumas pessoas conseguem agir mesmo quando existe medo? Como algumas pessoas conseguem manter disciplina mesmo quando a motivação desaparece? A resposta para essa pergunta envolve outra parte fascinante do cérebro, e entender isso pode mudar completamente a forma como você lida com procrastinação, medo e resistência. Dentro da sua mente existe um conflito silencioso, um conflito que acontece todos os dias e que determina muitas das decisões que você toma. De um lado existe uma parte do cérebro que busca segurança, ela quer conforto, ela quer previsibilidade, ela quer evitar qualquer situação que possa gerar dor. Essa parte está profundamente ligada à sobrevivência. Ela quer manter você exatamente onde está, no lugar conhecido, no lugar seguro. Mas existe outra parte do cérebro que funciona de forma diferente. Essa parte é responsável por planejamento, por decisões conscientes, por imaginar o futuro. Ela permite que você pense em quem quer se tornar. Ela permite que você estabeleça metas, que aprenda coisas novas, que construa algo maior ao longo do tempo. Essa parte se chama córtex pré-frontal e ela é uma das áreas mais avançadas do cérebro humano. É graças ao córtex pré-frontal que conseguimos fazer coisas que nenhum outro animal faz. Planejar anos à frente, controlar impulsos, construir projetos complexos, aprender habilidades difíceis. Mas existe um detalhe importante. O córtex pré-frontal não é a parte mais forte do cérebro. Na verdade, ele muitas vezes perde a disputa contra sistemas mais antigos e automáticos, especialmente quando existe medo ou desconforto emocional. Quando a amígdala detecta uma possível ameaça, ela dispara sinais que priorizam a sobrevivência imediata. Nesse momento, o cérebro entra em modo de proteção, e quando isso acontece, o córtex pré-frontal perde parte do controle. Então você pode saber exatamente o que deveria fazer, mas mesmo assim não faz. Você pode saber que fazer algo seria importante, mas ainda assim, você resiste. Isso acontece porque duas partes do cérebro estão competindo. Uma quer crescimento, a outra quer segurança. E segurança quase sempre vence, especialmente quando a tarefa envolve incerteza. Pense em algumas situações comuns. Você quer começar a praticar exercícios, mas seu cérebro lembra que isso pode ser cansativo. Você quer iniciar um projeto, mas seu cérebro lembra que você pode falhar. Você quer mudar algo na sua vida, mas seu cérebro lembra que mudanças podem ser desconfortáveis. Então ele sugere algo aparentemente inofensivo. Talvez amanhã seja um dia melhor. E essa frase parece pequena, mas ela tem um poder enorme, porque ela permite que você evite o desconforto, por enquanto. Mas aqui existe algo interessante. A dor que o cérebro tenta evitar no presente, muitas vezes se transforma em uma dor muito maior no futuro. A dor de não ter tentado. A dor de continuar no mesmo lugar. A dor de ver o tempo passando sem mudança. E isso cria um paradoxo curioso. Para evitar uma pequena dor agora, o cérebro pode acabar criando uma dor muito maior depois. Mas o cérebro não pensa dessa forma. Ele prioriza o momento presente. Ele prioriza evitar desconforto imediato. Por isso, tantas decisões humanas parecem irracionais. Sabemos o que seria melhor no longo prazo,
mas escolhemos algo diferente no curto prazo. Agora pense em algo que você já adiou muitas vezes. No início, essa tarefa provavelmente parecia pequena, algo simples, mas cada vez que você adiou, algo aconteceu dentro da sua mente. A tarefa cresceu, não necessariamente na realidade, mas na percepção do cérebro. Ela começou a parecer mais difícil, mais pesada, mais assustadora, e quanto mais tempo passa, maior essa sensação se torna. Isso acontece porque o cérebro associa aquela tarefa a desconforto acumulado, e cada adiamento reforça essa associação. Ele aprende que evitar aquela situação gera alívio, e o cérebro aprende rápido quando existe recompensa envolvida. Esse sistema de recompensa é chamado de dopaminérgico. A dopamina é frequentemente associada ao prazer, mas na verdade ela está mais ligada à motivação e aprendizado. Ela ensina o cérebro quais comportamentos devem ser repetidos. Quando você faz algo que gera recompensa, o cérebro registra essa informação e aumenta a probabilidade de você repetir aquele comportamento. O problema é que o cérebro também aprende quando você evita algo desconfortável. Se evitar uma tarefa gera alívio, isso também funciona como recompensa, e o cérebro aprende. Ele aprende que fugir daquela situação parece funcionar, e com o tempo, essa resposta se torna automática. Você nem percebe quando acontece, mas seu cérebro já tomou a decisão antes mesmo de você pensar. Isso explica por que muitas pessoas pegam o celular quase automaticamente, ou abrem redes sociais sem perceber, ou encontram 1000 pequenas tarefas para evitar uma única tarefa importante. Mas existe algo extremamente poderoso que você precisa entender agora. Se o cérebro pode aprender a evitar, ele também pode aprender a enfrentar. A capacidade de adaptação do cérebro é chamada neuroplasticidade. Isso significa que o cérebro está constantemente mudando, criando novas conexões e ajustando padrões. Cada experiência modifica o cérebro de alguma forma e reforça certos caminhos neurais, enfraquecendo outros. Então, o comportamento que você repete hoje está literalmente moldando o cérebro que você terá amanhã. Se você repete o padrão de evitar tarefas difíceis, o cérebro se torna cada vez melhor em evitar. Mas se você começa a agir apesar da resistência, o cérebro começa a enfrentar. O cérebro humano não é estático, ele não é fixo, ele é altamente adaptável, ele está constantemente revisando suas previsões sobre o mundo, constantemente atualizando suas respostas. E isso significa que padrões antigos podem ser modificados, mas existe uma condição. O cérebro precisa de novas experiências que mostrem que certas situações não são tão perigosas quanto parecem, que mostrem que desconforto não significa ameaça, que mostrem que agir é possível. E aqui existe algo que muitas pessoas não percebem. A única forma de ensinar algo novo ao cérebro é através da ação, não apenas pensando, não apenas planejando, mas fazendo, mesmo que de forma pequena, mesmo que de forma imperfeita, mesmo que exista medo, porque cada pequena ação cria um novo tipo de experiência. Agora que você entende melhor como o cérebro funciona, talvez algumas coisas comecem a fazer mais sentido. Talvez você perceba que muitas das dificuldades que enfrenta não são simplesmente falta de disciplina, não são simplesmente preguiça. Muitas vezes são apenas respostas automáticas de um cérebro que está tentando proteger você. Um cérebro que foi moldado durante milhares de anos para evitar dor. Agora que você já sabe como funciona o seu cérebro, você pode aprender a trabalhar com ele. Em vez de esperar motivação infinita, você pode começar com passos pequenos, pequenos o suficiente para não ativar o sistema de ameaça. Em vez de esperar o momento perfeito, você pode simplesmente começar, mesmo que seja imperfeito, mesmo que seja desconfortável, porque cada pequena ação cria uma nova experiência, uma experiência que ensina algo ao cérebro. E com o tempo, essas experiências começam a mudar padrões que pareciam permanentes. Algo que parecia impossível pode começar a parecer normal. Mas lembre-se de uma verdade importante sobre crescimento.
Crescimento raramente é confortável, raramente acontece dentro da zona de segurança. Ele acontece quando você se permite atravessar pequenos desconfortos, quando você decide agir mesmo quando existe resistência. E quanto mais você faz isso, mais o cérebro aprende algo novo. Aqui no Evoluir, a mudança não acontece de forma barulhenta, ela acontece aos poucos, dentro da mente, dentro das decisões diárias. E talvez o primeiro passo seja simplesmente entender que seu cérebro não está contra você, ele apenas está tentando proteger você. Agora a pergunta é: você vai deixar que essa proteção defina seus limites? Ou vai começar, pouco a pouco, a ensinar algo novo ao seu cérebro? Evoluir não significa eliminar o medo. Significa continuar caminhando apesar dele. Evolua, um passo de cada vez.